Bem, pessoal, o tema de hoje vão ser as constelações familiares. Nós vamos ver alguns conceitos e também algumas aplicações, né? E quem vai fazer essa apresentação hoje sou eu, tá? O meu nome é Kotaro Tuji, tá? E a minha formação, né, holística é nas constelações familiares e organizacionais. Também tenho formação na área de coach e programação neurolinguística, mas a minha formação acadêmica é administração de empresas e mecânica industrial, com especialização em neurociência, psicologia positiva e também gestão com pessoas. Mas hoje o nosso assunto vai ser constelações familiares. É um prazer estar com vocês aqui, tá? E venho também trazer, né, a inovação e a abordagem muito poderosa aí desse Congresso Holístico Sem Fronteiras, que é muito oportuno, especialmente no momento em que nós vivemos e que nós precisamos melhorar cada dia mais. Olha, você se prepare, que é só para esclarecer as dúvidas, as aplicações, enfim, tá? Você fique à vontade que eu responderei com o maior prazer e também com profundidade. Isso aqui dá para a gente estender horas a fio aí, mas eu quero trazer o seguinte: como funciona a metodologia das constelações, né? Ela é muito difundida e o Brasil, por incrível que pareça, o Brasil pode ser, sim, considerado um país holístico. As terapias alternativas extrajudiciais, elas têm uma força muito grande no nosso país. Tanto é que você vê o crescimento. E as constelações, embora originária na Alemanha, o Brasil é um dos países que mais abraçou as constelações. Mas vamos lá. A maioria das pessoas só conhece o Bert Hellinger, né? O Sui Bert Hellinger. Mas eu quero te explicar. O primeiro, o Eric Berner, nascido em 1910. O que foi que aconteceu com Eric Berner? Eu quero falar um pouquinho sobre ele rapidamente para a gente entender a origem, né, das constelações. O Eric Berner nasceu em 1910, mas na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele foi designado para fazer, olha só, recrutamento de soldados americanos para a guerra. Era uma média mais ou menos de 25 mil soldados, e então ele não tinha muito tempo para fazer pesquisas, para analisar o perfil comportamental. Então, o que que ele fazia? Ele fazia umas perguntas. Você é nervoso? Você já foi alguma vez ao psiquiatra? Se a pessoa respondesse não, ele passava. Só que com o passar do tempo, né, na linguagem do Eric Berne na época, ele começou a entrar em sintonia com as pessoas, ele começou a ter uma intuição interna, e com o passar do tempo ele começava a olhar para as pessoas e sentia algo tipo: eu acho que essa pessoa aqui tem algum problema, eu acho que essa pessoa aqui trabalha nisso. E ele começou a ter algumas interpretações, né, que hoje a PNL também ajuda a entender. Era o visual, era a linguagem corporal, era o tom da voz, era a postura e a conexão que ele entrava. Ele começou a ter uma assertividade muito grande, mesmo antes de perguntar. Então, o que é hoje? Hoje, com o passar do tempo, nós entendemos que o que é que estava acontecendo ali? Os campos morfogenéticos. Ele entrava em sintonia com as pessoas, com a história das pessoas. E lá ele conseguia ter uma parte da informação. Aí vamos passar um pouquinho aqui do lado, entra essa senhora fantástica, né? Essa pessoa aqui é fantástica. O que foi que ela fez? Ela simplesmente, inclusive o Bert Hellinger fala muito dela, tá? O que é que ela fez? Ela desenvolveu uma metodologia chamada escultura familiar, né? A Virginia Satir. Olha, o Eric Berne em 1910, a Virginia Satir já em 1916. O que é que a Virginia Satir fazia? Ela desenvolveu uma técnica chamada escultura familiar. Ela montava uma constelação, só que ela não permitia às pessoas fazerem movimentos aleatórios. Ela criava o cenário fixo, e desse cenário fixo as pessoas externalizavam o quê? As suas emoções, né, os seus sentimentos e percepções diferentes.
Ou seja, ela usava a família inteira para fazer isso. Por exemplo, o pai era o agressor, a mãe sofria agressão, e os dois filhos menores viam tudo isso. Ela pegava esses quatro, colocava num cenário tipo o marido agredindo, a esposa se defendendo e os filhos olhando. Só que congelava essa imagem. E eles, nessa posição, falavam o que sentiam. E esse falar o que sentia ajudava as pessoas a compreenderem mais aquele momento da raiva, o que isso afeta as pessoas. Ou seja, mas ela ainda não trabalhava os campos morfogenéticos, era estrutura familiar. Aí, do lado, entra uma pessoa muito famosa, que é o Sulbert Hellinger. O que foi que ele fez? O Sulbert Hellinger nasceu mais ou menos em 1925. Ele era um ele era filósofo, tá? Ele era da pedagogia, mas ele também era da área, tá? Religiosa, tá? Ele era um padre, mais ou menos assim pode dizer. E o que é que ele fez? Ele passou 16 anos numa tribo chamada Zulu. E a tribo Zulu, ela tem um conceito familiar padronizado. Então, o que é que o Bert fez? Ele pegou o conhecimento da Satir, ele pegou alguns entendimentos do Eric Berne, ele pegou, por exemplo, a hipnose ericksoniana do Milton Erickson, e ele passou a conviver na tribo Zulu, e lá ele passou a estudar a repetição comportamental. Alguns padrões comportamentais eram repetitivos. Então, o Bert percebeu a lógica de, se esses padrões comportamentais são repetidos e eu conseguir encerrar esse ciclo, a pessoa está livre, por assim dizer, desse comportamento indesejado. Tá? E os três princípios fundamentais desenvolvidos pelo Bert Hellinger é o princípio do pertencimento, né? Eu preciso sentir que eu pertenço a uma família, eu pertenço a uma clã, eu pertenço a um país, eu pertenço a uma cultura, né? E isso faz muito. Eu acho que é a essência do ser humano em se sentir pertencimento. Então, essa foi a primeira lei. A segunda foi o equilíbrio entre dar e receber. Então, se você observar as relações humanas, né, elas têm um padrão. Eu dou o meu tempo, eu dou minha atenção, eu dou carinho, eu dou amor, mas eu posso também dar dinheiro, mas o que é? Eu também preciso receber. E o Bert Hellinger percebeu que quando os padrões não estão, pelo menos, numa estabilidade, o que é que acontece? Os relacionamentos, em qualquer instância, eles tendem a entrar em colapso. Aquele que recebe muito fica um ingrato, e aquele que doa muito começa a se sentir um vazio, porque não está o que recebendo. Então, esse foi o segundo princípio. E o terceiro foi a hierarquia. Se você observar todos os sistemas, o que é que eu me refiro a sistemas? Os locais onde os seres humanos fazem parte. Sistema familiar, sistema organizacional, sistema imunológico, sistema político, sistema das redes biológicas, e assim vai. Então, sistemas é a integração de elementos, que podem ser pessoas ou órgãos, né, que estão em constante troca de informações e mudança. Então, esses três princípios, pertencimento, dar e receber, e a hierarquia, deixa eu finalizar, a hierarquia é o padrão de ordem. Colega, por incrível que pareça, a maioria das pessoas, quando ouvem falar em hierarquia, muitos se sentem constrangidos, outros se sentem amedrontados ou até coagidos. Mas tem um negócio muito interessante, a hierarquia, tá? A hierarquia é ordem. Se você olhar todos os sistemas, todos, eles têm uma ordem. É o oceano, é o mar, né? É o rio, são os igarapés, os lagos, isso é uma ordem, né? O sistema solar também tem uma ordem, né? E a nossa família também tem ordem, né? A questão de ordem não é poder, mas é o quê?
como os sistemas podem funcionar de acordo com seus papéis. Por exemplo, eu não vou falar que o Sol é melhor que a Lua. Você vai ver que se você. Não, eu acho que o Sol é melhor que a Lua. Você já imaginou você nunca mais ter uma noite? Você nunca poder olhar uma lua? E não vai ser só a questão de deixar de olhar a lua. É que a lua magneticamente influencia o quê? Os rios, a sobrevivência humana, inclusive a nossa estabilidade emocional, energética e psíquica é em função também da lua. Então, eu não vou dizer que a Lua é melhor do que o Sol, assim como também não vou dizer que o pai é melhor que a mãe e que o filho tem menos poder que o pai. São estruturas de hierarquia para criar uma certa ordem. E essa é a estrutura dos três princípios. E é muito interessante, eu também sou especialista em cultura religiosa. Você me fala no que tu acredita e eu te digo de onde você está vindo. Por que que eu falo isso? Porque nós temos o cristianismo, nós temos o budismo, nós temos o hinduísmo, nós temos o shintoísmo, nós temos o espiritismo. Minha amiga, é tanta linha. E outra coisa, quando tu fala em budismo, tu prepara para a ramificação, que o budismo do Japão, do Brasil e da Índia são completamente diferentes. Então, essa ramificação ela é realmente muito grande, né? E as pessoas trazem a sua cultura, não só a cultura do seu país, mas a sua cultura religiosa para onde as pessoas vão. Tá? E o Bert Helling, por ser um filósofo, um pedagogo e também um padre, né? O que é que eu quis falar com isso? Os três princípios, pertencimento, dar e receber, hierarquia, é encontrado em todas as religiões. Isso são pilares das religiões, todas. Hinduísmo, shintoísmo, cristianismo, budismo, aceite ou não é, mesmo não considerada uma religião, todos esses três princípios, pertencimento, dar e receber, e a hierarquia é a base, por assim dizer, da sobrevivência estrutural da humanidade. E o Bert Helling foi muito sábio em estruturar isso para nós, tá? Então, falei do Bert Helling, aí a Virginia Satir e o Eric Berne. E aqui é o único que ainda está vivo, é o Dr. Sheldrake, né? O que que acontece com ele? Ele é um biólogo, tá? E ele fez alguns estudos sobre os campos morfogenéticos. E eu quero explicar um pouquinho, tá? Para vocês, aonde entra os campos morfogenéticos. Olha só, bem simples, para a gente começar quem já tem essa experiência aprofunda um pouco mais, quem não tem vai começar. Ó, morfo vem da palavra grega morfe, que significa forma. Então, ó, forma. Tá? E genética vem de gênesis, que significa origem. Então, numa linguagem bem simples, os campos morfogenéticos são campos de forma, campos de padrões, estruturas de ordem. O que é que significa isso? Toda a nossa jornada até hoje é armazenada nos nossos campos morfogenéticos. Lá tem a forma que nós fomos criados, lá tem os padrões dos princípios que nós herdamos e aprendemos, lá está a estrutura, a ordem dos nossos pensamentos. Aí tu vai dizer, mas isso é uma máquina? Não. Inclusive, os campos morfogenéticos são mutáveis. Por exemplo, se eu estiver conversando com a Larissa e ela me diz assim, Kotaro, eu acho que chover é ruim, especialmente à tarde. Aí imagina que passa um tempo, a Larissa está numa região onde chove pouco. Aí ela diz, pensando bem, eu acho que chover à tarde não é tão ruim. Por exemplo, a Larissa mudou de pensamento, mudou de atitude, essa informação, ela é o quê? Ela é modificada nos teus campos morfogenéticos. Os campos morfogenéticos são forma, padrões e estrutura de ordem, mas que são renováveis de acordo com as mudanças que nós temos na vida.
tá? Agora, claro, está armazenado todas as coisas. E o que que as constelações fazem? Especialmente a metodologia utilizada pelos campos morfogenéticos. Quando nós montamos um sistema familiar, uma constelação, que pode ser feita com pessoas, pode ser feita com bonecos, com papéis, com objetos, ou até com animais, ou então em água, tem várias modalidades, nós acessamos o campo morfogenético da pessoa e dos elementos envolvidos no sistema dela. E aí, o que é que as constelações trazem? Informações, tanto do campo da consciência, ou do que ela tem percepção, e do campo inconsciente, aonde aconteceram alguns acontecimentos, mas ela não percebeu, mas que estão armazenados. E quando eu tenho informações do consciente e do inconsciente, eu me torno uma pessoa mais capacitada para entender determinada questão. Ah, então é por isso que eu não gosto do meu pai. Ah, então é por isso que a minha mãe gosta mais da minha irmã. Ah, agora eu estou entendendo porque eu fico na sala de aula e não converso com ninguém. Agora eu entendi, porque eu já estou indo para o quinto casamento e todo mundo é culpado, menos eu. Agora eu entendo por que que eu estou rejeitando o meu filho, que eu digo que amo tanto. Entendi agora por que que o dinheiro fica na minha mão, mas daqui a pouco eu estou mais endividado do que eu ganhei. Agora eu entendi por que que eu não gosto de mim, por que que eu sinto esse vazio, parece que eu não tenho um espaço nesse mundo. Ah, comecei a compreender por que eu tenho falta de merecimento, por que que eu não recebo as coisas. Deu para entender, pessoal? Então, o que que acontece? As constelações trazem aquelas informações que estariam faltando no teu quebra-cabeça da tua compreensão sobre você e sobre as questões. Mas também, não só as peças, como também lidar com questões que ocorreram lá atrás e que não ficaram bem definidas. Por exemplo, alguém foi molestada quando era criança. Então, esse é um padrão que consta no sistema dessa pessoa, né? O que é que acontece quando uma pessoa é molestada, né? Você vai ver que há uma interferência na integridade não só física da pessoa, porque eu não sei se você percebeu que o problema às vezes não é físico, mas sim estrutural da emoção, porque é um acontecimento que, tirou a perspectiva da pessoa para uma ordem lógica de felicidade. Então, como lidar com pessoas que faleceram e eu não consegui lidar com essas questões, molestamento, injustiça, enfim, várias formas. Então, as constelações, eu estou falando só da familiar, a organização é um universo, assim, também fantástico. Tudo bem, então? Então, as constelações têm acesso a informações. E aí, só uma dúvida: as constelações preveem o futuro? Lembre-se, origem e forma. O futuro só existe em um único lugar. Vou excluir as forças celestiais, tá? Vamos ficar no nosso plano aqui mais terrestre. O futuro só existe num único lugar, que se chama a sua cabeça. Lá tu já foi para tudo que é lado. Tu já construíste o futuro até a tua velhice. Então, se eu fizer uma constelação para ver o futuro, ele vai trazer o que tem dentro da tua mente e não o futuro realmente real, porque ele ainda pode ser o quê? Construído. Mas se eu te fizer uma pergunta, como é que tu imagina daqui a 5 anos, tu vai ver que o teu cérebro vai fazer o quê? Reunir informações, projetar e dizer, não, daqui a 5 anos eu estou assim. Essa informação, ela aparece nas constelações, mas não é uma verdade absoluta, porque o futuro não foi construído. Agora, olha bem o que eu vou falar, todas as informações existenciais, as constelações têm acesso. Todas.
Deixa eu te contar alguns casos já atendidos por mim, inclusive em tribunais, em vários lugares. Paternidade, inúmeras constelações. É o pai ou não é? Aí você pode dizer, não, é só fazer um teste de DNA. Sim, mas essa informação existe. Então, é possível fazer teste de DNA em constelações, é possível verificar se a negociação é verdadeira ou falsa, porque essa informação existe. Ou seja, as constelações têm acesso a informações existenciais. E um detalhe muito interessante, claro, para você fazer uma constelação, você precisa fazer parte do problema ou da solução. Ou seja, nós não podemos fazer constelações de pessoas que a gente não conhece. Por quê? Nós não vamos ter acesso às estruturas de ordem e padrões da pessoa. Então, o nosso primeiro sistema é o sistema familiar. O que é o nosso sistema familiar? É a nossa origem, tá? E eu coloquei aqui uma ilustração, pai, mãe, e outra coisa. Ah, mas eu perdi meu pai, eu fui adotado, eu não sei quem é o meu pai e minha mãe. Você não saber quem é o seu pai, você não saber quem é sua mãe, não significa que você não teve pai e mãe. É esse o princípio que nós temos sempre que lembrar. Tem gente que diz, aí, você tem pai e mãe? Não, não tenho pai. Pai você tem. Você talvez não o conheça pessoalmente, mas geneticamente e através dos campos morfogenéticos você tem ligação, sim, com as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, colega. Se você pensar em algo, por exemplo, eu estou aqui, penso, então, aí daqui eu fico pensando, poxa, como será que o meu pai era? Me falaram que ele engravidou minha mãe, foi embora. Me falaram que ele era lá do norte de Minas. Mas a minha mãe não tem mais contato, ninguém tem contato. Poxa, eu teria um desejo tão grande de ver o meu pai. Isso são informações jogadas no sistema. Entendeu? Aí, mas eu não acredito nisso. Não é uma questão de acreditar, porque também ninguém acreditava na gravidade, ninguém acreditava em muita coisa, né? E hoje poucas pessoas conseguem explicar a origem do vento, e assim vai. A questão é possível sim você trazer informações de pessoas que estão longe e que você não tem contato, como verificar se a pessoa ainda está viva, em qual estado a pessoa se encontra, essa informação existe e eu tenho acesso, sim, a elas em algumas constelações. Então, o que é o comportamento sistêmico? Aprendemos o comportamento sistêmico, que é a genética é um comportamento sistêmico. E estudos da neurociências revelam que nós produzimos geneticamente flexibilidade, tá? Até 50% dos nossos pais e herdamos até a sexta geração. E o que é que nós herdamos? Nós não herdamos só a cor dos olhos, nós não herdamos só o gesto, o movimento, nós herdamos traços de personalidade, nós herdamos talentos dos nossos familiares. Agora, calma, talentos que nós herdamos precisam ser desenvolvidos. Mas nós temos muito mais do que você imagina dos seus pais e das suas mães e da sua família. Agora, o comportamento sistêmico é esse, tá? Por exemplo, se uma mãe olha, imagina que a mãe olha para uma criança de 10 anos e diz assim: minha filha, seja independente e nunca dependa de homem nenhum, senão tu vai sofrer na vida. Se uma mãe falar isso para um filho, observe que a filha nunca teve essa experiência, mas a mãe já. E o que é que a mãe está fazendo? Ela está transportando esse comportamento dela para a filha. Aí a filha olha para a mãe e diz: mamãe, eu vejo isso em você. A senhora sofre muito com meu pai. Aí o que é que ela faz? Reproduzir esse comportamento lá na frente. Aí, assim que chegar o príncipe encantado dela, ela não aceita. Por que ela não aceita? Por causa do comportamento sistêmico que ela aprendeu. Eu só vou falar dos comportamentos sistêmicos ruins, tá? Os bons a tua mãe te ensinou a ter paz, harmonia,
a ser educado, a ser prestativo. Tudo bem? Então, agora eu vou falar mais dos comportamentos sistêmicos ruins. A mesma coisa é o pai. O pai olha para o filho e diz: olha, a partir de hoje, quando eu viajar, você é o chefe da casa. O garoto tem 8 anos. Aí ele olha: nossa, eu sou o chefe da casa. O senhor está me dando essa autoridade, então eu que mando agora, mando na minha mãe, mando nos meus irmãos, sou eu que mando. E ele passa a ter um comportamento sistêmico do quê? De poder, de controle e de fazer o quê? De manipulação às pessoas. Porque ele não está preparado para isso. Isso é um desenvolvimento. Então, o que eu queria dizer é, inclusive, já colocar assim uma coceirinha atrás da tua orelha. Sabe qual é? Se você tem uma coisa que não está indo muito bem e você já procurou soluções, já organizou, pode ser um comportamento sistêmico que você está reproduzindo. Então, eu posso te assegurar, se tem algo que não faz você avançar, que tu, sabe, não é tão compreensível, olha a palavra, provavelmente é algum comportamento sistêmico que você herdou quando criança, adolescente, e está reproduzindo ele nos seus relacionamentos, no seu trabalho e nos seus projetos e nas suas questões. E o que é que nós fazemos com esse comportamento sistêmico? Nós invadimos a vida dos outros com o nosso comportamento sistêmico. Agora, lembre-se que quando você se relaciona com alguém, a outra pessoa também traz o comportamento sistêmico dela. E aí, imagina, as pessoas se encontram na vida, um leva o comportamento sistêmico de minha mãe me ensinou a ser independente, e o outro diz, meu pai nunca confia em mulher que ela é traiçoeira. Aí tu vai ver que tipo de relacionamento vai ser, colega. Ela vai olhar para ele, eu te amo, mas tu não me comanda. Aí ele vai dizer, eu te amo, mas com o pé atrás, porque tu não é confiável. Ou seja, nós reproduzimos. E o que as constelações fazem? Elas identificam esses comportamentos sistêmicos que estão te limitando, te trazem à luz a claridade de onde ele surgiu e as consequências na sua vida, e, acima de tudo, fecha esse ciclo. Porque nós repetimos não só porque nós queremos, nós também temos um senso de lealdade com o nosso pai, com a nossa mãe e com a nossa família, e que nós nem nos apercebemos. Tu vê que as pessoas, quando falam mal de um familiar, tu pode até concordar, mas lá dentro te dá um mal-estar, porque um pedaço teu também está sendo o quê? Questionado. Tudo bem sobre o comportamento sistêmico? Eu quero falar rapidamente aqui sobre movimento interrompido e geração de ciclos. O que é movimento interrompido? Olha, bem atenção. Qualquer situação na tua vida, qualquer, real ou imaginário, que você não gostaria que acontecesse, mas aconteceu. E você nunca aceitou isso. Por exemplo, uma pessoa casou, se separou. Isso é um movimento interrompido, porque ninguém casa para se separar. A pessoa perdeu um filho criança, isso é um movimento interrompido. Foi demitido de um emprego que amava muito, é um movimento interrompido. O que são movimentos interrompidos? Qualquer acontecimento real ou imaginário que eu não gostaria que acontecesse e bruscamente aconteceu e eu nunca aceitei. Colega, pode passar 10, 15 anos, a tua mente está presa nesse ciclo lá atrás. E você, o que é que a constelação faz? Ela identifica esse movimento interrompido e ela fecha essa geração de ciclos. Porque o que é que vai acontecendo? Tu vais caminhando, mas com ciclos abertos. E esses ciclos abertos, eles condicionam a tua caminhada. É mais ou menos assim, eu estou indo para cá, mas na realidade eu queria ter ido lá. E aí você nunca consegue ter o quê? Uma prosperidade. Então, os movimentos interrompidos e geração de ciclos são as coisas assim que mais condicionam as pessoas a ficarem presas
em armadilhas. E outra coisa, a zona de conforto, ela pode ter vindo de um movimento interrompido. Então, se veio de um movimento interrompido, não adianta palavras motivacionais, não adianta você falar para a pessoa, não. Ela tem que voltar na linha do tempo, sei lá, foi em 2000, voltar na linha do tempo em 2000, reestruturar esse movimento interrompido até chegar na aceitação, para que ela possa o quê? Viver novamente uma vida de liberdade.